Muito bem, estamos no painel de entrevistas aqui do Jornal Matutino RI e nesta manhã a presença de Dr. Eduardo Jacó, ginecologista e também geriatra. Hoje o nosso assunto será climatério. Uma palavrinha, né, para alguns um tanto estranha, desconhecida para outras pessoas, mas para o universo feminino certamente é uma palavra que tem uma constância aí na vida de algumas mulheres. Doutor Eduardo, o que é e quais os sintomas do climatério? Bom dia. Bom dia, Daniela, bom dia, ouvintes do Complexo Centro Paulista. Bom, é muito importante essa pergunta, porque normalmente as mulheres não falam assim, eu estou no climatério. Todas falam assim, eu estou na menopausa. Então, para deixar é mais popular, doutor. Então, vamos diferenciar bem isso. Menopausa é uma data. Né? Que data é essa? É a data da sua última menstruação, daquela que você menstruou e nunca mais se menstruou. Né? É um divisor de águas. É um divisor de águas. Então, menopausa é isso. Climatério é um período que começa antes dessa data de menopausa e vai agora por muitos e muitos anos, que sem sombra de dúvida é o maior período da vida da mulher. Se nós dividíssemos assim, a infância, que vai até a puberdade, né? Depois você vai da puberdade, que vai dos 12 até os 19 anos. Depois dos 19 anos até o período climatério, que nós chamamos de a fase adulta e reprodutiva da mulher. E depois daí entra no climatério, que o climatério se alonga entrando também na velhice. Então, o climatério é um período da mulher como a mulher menstrua a primeira vez, vai existir a última, então essa última chama menopausa. Esse período climatério traz uma série de problemas para vocês mulheres. Né? Eu tenho certeza disso. E é uma queixa assim, muito frequente. Mas qual que é a idade do climatério? Quando é que eu entro no climatério? Normalmente, a gente diz assim, entre 46 e 49 anos, geralmente a mulher para de menstruar. Alguns anos antes você pode entrar no período climatério. E, como você falou assim, mas como que eu sei se eu estou no climatério, não estou no climatério? Normalmente as primeiras manifestações são ou alterações menstruais, seja para mais ou para menos, ou aumento da frequência, ou ausência, espaçando mais as menstruações, e elas podem vir acompanhado com os famosas ondas de calor, seguida de suor frio, insônia, irritabilidade, né? Tem uma dificuldade mais para dormir. Então, você está no climatério. Você pode estar até menstruando regularmente, mas tendo essas alterações. E essas alterações nada mais são decorrentes de uma queda na sua taxa hormonal, dos hormônio feminino chamado estrógeno. Ou seja, nós temos o climatério, não é doença, é uma fase vivida por todas as mulheres a partir de uma faixa etária que corresponde aproximadamente de 46 a 50 anos, e considerando que os sintomas eles não são emocionais, eles existem de fato. Aquele calor que nós sentimos, aquele suor excessivo, de fato a mulher está sentindo, doutor. Sentindo, não é psicológico não. Não é psicológico. Muito bem. E conta pra gente, como a gente faz para minimizar esses sintomas? Como que é realizado o tratamento junto ao meu ginecologista, Dr. Eduardo Jacó? Porque certamente muitas mulheres querem saber ou estão vivendo e agora se deram conta de que estão vivendo no climatério após sua explicação. Bem, o tratamento aqui tem algumas correntes, né, em termos de ginecologia. O que quer dizer isso? O que é que está te faltando? É o hormônio. Então, você deve fazer sua reposição hormonal. Mas agora eu vou começar a fazer seu advogado do diabo, né? Do que elas me perguntam. Doutor, hormônio engorda? Eu não quero nada que me engorda. Nenhuma mulher quer nada que engorda. Né? Jamais. Doutor, hormônio dá câncer? Então são perguntas que é muito frequente, porque a própria mídia, muitas vezes, por não ser assim, muito breve em querer responder essas perguntas, acaba colocando todo mundo dentro igual, quer dizer,
climatério, vamos dizer, o tratamento do climatério, ele não é uma bula, não é vamos dizer assim, uma receita de bolo. Não está engessado, Exato. receita para todas as mulheres. Você pode tomar um medicamento que para você é ótimo, mas para sua amiga não deve ser dado. Então acontece, o tratamento do climatério, ele é praticamente individualizado. Para algumas você vai fazer uma reposição hormonal com um determinado tipo de hormônio. Para outras, vai existir algumas contraindicações, você vai usar um outro tipo de medicamento. Né? Doutor, mas eu não posso fazer um tratamento natural à base de soja, porque eu fico sabendo que soja é ótimo, linhaça, né? Alguns alimentos naturais. Não que eles não sejam bons, mas a quantidade que você teria que comer, né? Ou às vezes tomar, para que ele tivesse algum efeito, né? Que a gente chama de fito-hormônios, que são hormônios decorrentes de plantas. Seria uma quantidade muito alta e eles têm, vamos dizer assim, as mesmas, entendeu? Não é porque eles são hormônios derivados de plantas e outros são sintéticos que exista alguma diferença em termos de resposta. Os fito-hormônios, por exemplo, eles têm uma resposta muito longa, demorada de você ter uma melhora e muitas vezes você não consegue melhorar o nível hormonal. Não são todas as mulheres. Em algumas mulheres você consegue. Então, basicamente, você faz uma reposição hormonal. O hormônio engorda? Não, o hormônio não engorda. Até porque está se refazendo, a gente está repondo, Isso. atendendo às necessidades que o nosso organismo está com déficit nesse momento. Isso, você colocou o pingo no i. Vou falar assim alguns números que fica talvez mais fácil para entender. Quando você está na sua vida reprodutiva, não está no climatério, o estrógeno, por exemplo, você chega a produzir até 300 unidades que são medidas do estrógeno por mês. Quando você entra no climatério e começa a cair esse nível hormonal, você pode cair a um nível menor do que 20. Quando nós fazemos a reposição hormonal, dificilmente vai passar de 80. Então, nunca você vai estar tomando um excesso de hormônio. Nunca, com reposição hormonal. Porque quando você toma a pílula, aí sim, a pílula tem uma dosagem hormonal maior do que você produz, porque eu tenho que inibir a ovulação. É por isso que ele é um efeito anticoncepcional. Exatamente. Então, no climatério não tem esse problema, porque você já não está mais ovulando. Então, você pode fazer uma reposição com uma dosagem menor. Quais são as grandes vantagens de você fazer reposição hormonal no climatério? Porque o que nós falamos? Onda de calor, sudorese, o que se chama dos fogachos, quando nós falamos de insônia, irritabilidade, isso é a ponta do iceberg, quando a gente fala, né? É aquilo que está aparecendo. Agora, dentro do seu organismo, aumenta em mais de 30% a chance de você ter risco de doença cardiovascular. Enquanto você está na sua fase reprodutiva, para cada 10 homens que infartam, você tem uma mulher, quando você entra no período do climatério e 5 anos depois que você não está menstruando mais e não toma mais hormônio, a chance de você ter um infarto multiplica por 3. Ou seja, a gente passa a ter um índice praticamente alto, igual a dos homens. Tanto é que também na mulher, a doença que mais mata são doenças de origem cardiovascular. Outra coisa, vocês têm uma predisposição até a osteoporose se você não faz um tratamento de reposição hormonal. É lógico, a osteoporose não é só a reposição hormonal. Porém, mas se você não tiver hormônio, o teu cálcio não fixa no osso. Não adianta você tomar os alandronatos da vida, não adianta você ter uma dosagem de cálcio ótima no seu sangue, mas se você não tiver hormônio, vitamina D, atividade física, uma série de coisas para o seu cálcio e para o sangue, você entra em osteoporose. E osteoporose, vamos dizer assim, 90% quem tem osteoporose são as mulheres. Homem dificilmente tem osteoporose. Então tem outras, quer dizer, a reposição hormonal, hoje tem trabalhos que mostram que quando você faz reposição hormonal, a probabilidade de você desenvolver a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa, demencial, que aparece com o decorrer da idade, é menor quando você faz a reposição hormonal do que aquelas que não fazem. Ah, doutor, mas eu escutei que tomar hormônio dá câncer. Não, não é verdadeiro, entendeu? Por quê? A grande maioria não vai ter nenhum problema. Se você fizer só uma reposição hormonal, se você não fizer um controle periódico, você pode ter um câncer não pela reposição hormonal,
como qualquer um. Quantas pessoas com reprodução hormonal têm câncer? Quantas pessoas têm câncer de mama em idade reprodutiva, normal, sem ter tomado hormônio, nada. Então o importante é você fazer o acompanhamento. Doutor, olha, minha mãe morreu de câncer, eu tenho uma tia que morreu de câncer de mama, minha mãe também. Eu posso fazer reprodução hormonal? Pode. Só que aí a gente vai escolher um outro tipo de medicamento para você fazer a reprodução hormonal. Então, reposição hormonal é o tratamento do climatério, entendeu? Lógico, como volto a falar, a soja, a linhaça, atividade física, tudo isso é importante para a mulher nesse período. Mas para você fugir das famosas zonas de calor, você tem que usar hormônio. Tá certo, então. Então, para você que está nesse período de climatério, fuja deste fantasma, né? Procure o seu ginecologista, procure um geriatra, inclusive, que dá todo o suporte, né? Com relação à reposição também, o geriatra tem todo esse trabalho desenvolvido, que hoje também é especializado do Dr. Eduardo Jacó, que atende na Policlínica São Francisco, em Ibitinga, na rua Domingos Roberto, 1260. Doutor Eduardo, nosso muito obrigado. Em breve a gente vai conversar sobre outros assuntos, mas certamente o climatério de hoje despertou aí, aguçou a curiosidade de muitas mulheres que têm aí, né, muitos sintomas semelhantes ao que o senhor explicou. Muito obrigada. Eu que agradeço mais a oportunidade e sempre um prazer estar aqui com você e fazendo um esclarecimento aí à população.